Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe aqui para vocês a correção das atividades do primeiro bimestre, tá? Então, importante lembrar o seguinte, essa semana eu nem vou postar nenhuma atividade. Essa semana eu vou postar a correção das atividades do primeiro bimestre. Na semana que vem eu devo postar a correção de atividades do segundo bimestre. Mas vocês têm, adiantando para vocês, que vocês têm até sexta-feira. É importantíssimo lembrar que vocês têm até sexta-feira para fazer todas as atividades que estiverem pendentes, tá? Porque sexta-feira eu vou fechar os diários. Então, depois de sexta-feira, não vou poder mais aceitar nenhuma atividade, tudo bem? Então, vou começar aqui. Aqui eu comecei, essa primeira atividade foi uma atividade que dava para trabalhar um montão de coisas. Dava para trabalhar geografia, dava para trabalhar cores, vocabulários, dava para trabalhar muita coisa. Enfim, vamos lá. Primeiro eu tenho aqui a bandeira da Itália. As cores da bandeira da Itália, ficou fácil, né? Já tá aqui. Eu tenho verde, green, branco, white e red, né? O vermelho. Então, vamos marcar aqui letra A, aqui no caso, né? Van Gogh, o pintor Van Gogh, ele era, uma pesquisa muito rápida, você vai achar que ele era holandês. Ele era Dutch. He was Dutch, tá? Que país é esse aqui da bandeira? Essa bandeira aqui é da Alemanha. Uma pesquisa muito rápida também você ia achar que é a bandeira da Alemanha. Germany. De Eiffel Tower, que é a Torre Eiffel, lá na cidade de Paris, que é na França, né? France. Essa última figura aqui é o Atomium, que é um lugar bem bonito, lá na Bélgica, lá em Bruxelas, que é capital da Bélgica. Ó, eu já ia dando a resposta aqui. Rosa Maria sendo Rosa Maria, né? Então, capital da Bélgica, Bruxelas. Muito bonita, inclusive. Vamos lá. Segunda atividade, ela era uma atividade que falava de pronomes pessoais. Então, você basicamente tinha que ver qual era o nome que você tinha e substituir pelo pronome que condizia. Então, você tem aqui, ó, Antônio, Carlos e José. Quando eu digo que Antônio, Carlos e José estão em Los Angeles, obviamente eu estou falando que eles estão em Los Angeles. Quando eu falo que Susana está jogando futebol, eu estou dizendo que ela está jogando futebol. Quando eu digo que Peter é motorista, eu estou dizendo que ele é motorista. He, né? He que substitui o Peter. Quando eu digo the book is in the library, estou dizendo que o livro está na biblioteca, aí eu já me refiro ao pronome it, né? Livro, um objeto. E aqui, por último, eu tenho na frase I love you, eu tenho o pronome objeto, o pronome que vem depois do verbo. Olha aqui. Então, letra, no caso aqui, B e U. Então, bem simples, próximo exercício. Aí eu já entro no verbo to be, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma foto aqui bem bonita da Bruna Marquezine. E aí o que você tem que lembrar, na verdade, é que você tem que ver o pronome para você poder saber qual o verbo que você vai colocar. Então, eu tenho aqui o pronome I. Então, o verbo correto é am. She is. It is. He is. They are. Então, uma consulta muito rápida em uma tabelinha do verbo to be. Rapidinho você faria essas atividades aqui, certo? Próximo. Essa quarta atividade também era relacionada ao verbo to be. Vamos lá? Quando eu falo George, eu estou falando de quem? Eu estou me referindo a ele. Se eu falo que George está dormindo e falo que ele está dormindo, então é o mesmo pronome. Então vai ser o mesmo verbo. Se o verbo to be a gente usa para o pronome he, a gente usa
is. Nesse caso, eu vou usar isn't, que é a opção que eu tenho aqui, né? A opção correta aqui é isn't. They are. Nesse caso, they aren't. Para o pronome she, eu uso o verbo is. Para o pronome I, eu uso o verbo am. Nesse caso, eu vou usar I am not. No caso do pronome they, eu tenho o verbo are. Para a nossa quinta atividade, nós temos uns verbos, né? Nós temos uns textos. Então, ao invés de colocar, eu poderia colocar aqui, são 20, né, no caso. Eu poderia colocar 20 questões, então eu coloco menos. Eu junto essas frases todas e formo apenas um texto. Simples. Então, é só você observar. Já deixei a tradução para ficar mais fácil ainda para vocês. Então, eu tenho aí, my name is Catherine. I am Australian. My mom is Brazilian. We are happy. Pronto, achei. Letra A, aqui no caso. A próxima eu tenho o texto sobre a Joana. Então, Joana, eu vou usar aqui, ó. Joana is. She is. She is. We are. Então, não tem nem muito o que pensar aqui. Então, eu tenho is de novo, are. Pronto, tranquilo. No próximo, eu tenho my father's name is, que é o nome do meu pai, é. A resposta já está aí na tradução. Então, você nem precisaria procurar muita coisa, porque a resposta já está aí na tradução já. He is not Australian. He is German. He is a doctor. Então, nesse caso, foi tudo isso. Nem precisou procurar muito. Beleza também. No último eu tenho my mom's name is Lorena. She is 40 years old. My parents are married since 2000. They are very happy. Pronto. Eu tenho is, are. Prontinho. Sexta atividade. Aí a gente já entra um pouco no presente, né? O que é o mais importante de você se lembrar do presente? Falou que é afirmativa? Beleza. Igual aqui, é afirmativa. Então, você olha aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, eu vou ter o que no final do verbo? S. Terceira pessoa do singular. Na afirmativa, eu tenho um S no final do verbo. Essa é a regra geral. Quer ver? The man. Aí eu tenho um espacinho. Se eu tenho o homem, se eu falo assim, ó, o homem trabalha em casa. E eu falo, ele trabalha em casa, não é a mesma coisa? Então, o que eu tenho aqui? Terceira pessoa do singular. Então, eu tenho no final do verbo, eu tenho S. Já aqui, eu tenho we. We já é nós. Então, já estou falando de plural. Então, não estou mais falando de S no final do verbo. Então, eu tenho watch. Se nós estamos falando de presente, então, nesse caso, watch. Aqui, a mesma coisa. Aqui também eu não tenho terceira pessoa do singular. Eu tenho o pronome I. O pronome I é a primeira pessoa do singular. Então, também não tenho S no final. Live. Agora, aqui eu tenho, porque eu tenho she. She, terceira pessoa do singular. Tenho aqui a afirmativa. Então, eu tenho S no final do verbo. Opens the door. Na atividade 7, também a mesma coisa. Também ainda é sobre o presente. Só que dessa vez eu estou trabalhando única e exclusivamente nesse exercício com a negativa. Então, como é que fica? Nesse caso, eu tenho que lembrar que terceira pessoa do singular eu vou usar doesn't. E nas outras pessoas eu vou usar don't. Lembra que terceira pessoa do singular é he, she e it. Então, para she, eu vou usar
doesn't. I não é terceira pessoa do singular, então eu vou usar don't. They não é terceira pessoa do singular, então eu vou usar don't. She é terceira pessoa do singular, então eu vou usar doesn't. E aqui o we não é terceira pessoa do singular, então eu vou usar don't. Prontinho, pessoal. Essas são as 7 primeiras atividades que fizeram parte do primeiro bimestre. Então, você tem até lembrando que você tem até sexta-feira para terminar todas as atividades referentes ao primeiro e ao segundo bimestre. Falou? Beijão para vocês, até a próxima. Tchau!